Eu saúdo a todos com a grandiosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estou bastante alegre de estar aqui reunido junto com todos vocês para falar da grandeza, da soberania, do amor de Deus. Vejamos que no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma, vazia. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus fez separação entre terra e água, água e terra. E Deus, ele pôs aquela porção seca, o nome de terra. E a Bíblia diz que Deus ali fez as árvores, fez os animais, fez os peixes. E Deus viu que era bom, agora ele resolveu fazer o homem. Ele fez o boneco de barro, soprou em sua narina e deu aquele boneco fogo de vida. E a Bíblia diz que ali ele chamou aquele boneco de aquele homem, Adão. E ali ele viu que era bom que o homem não estivesse só. Ele pôs um profundo sono em Adão, tirou uma das suas costelas e formou a mulher. E quando Adão se acordou, que ele viu a mulher, a Bíblia diz que ele disse, e esta mulher será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E a Bíblia diz que ali, Deus, quando agora chama Adão e Eva para uma conversa, e diz, olha, eu quero começar a falar com vocês uma coisa. De todo fruto vós podeis comer, mas do fruto que está no meio do jardim, do bem e do mal, vós não comeis. Porque no dia que vocês comer, vocês irão morrer. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais astúcio daquele lugar. Ele subiu naquela árvore e viu a mulher passeando por ali. E chamou lá e disse, olha, sabe por que Deus disse que tu não comesse desse fruto? Porque no dia que tu comer desse fruto, tu terás a sabedoria de um Deus. E aquela mulher comeu o fruto. E ali deu para Adão comer. E Adão ali comeu aquele fruto. E ambos pecaram diante de Deus. E antes desobedeceram a Deus. E a Bíblia diz que quando o homem desobedece a Deus, a primeira coisa que faz é se esconder. E eles fizeram, foi quando eles sentiram a presença de Deus. Eles se esconderam diante da presença de Deus. E Deus disse, Adão, Adão, aonde é que tu estás? E Adão disse, olha, eu te vi, eu senti tua presença pelo jardim, eu me escondi porque estava nu. Aí Deus disse, Adão, tu comeste do fruto que eu disse que tu não comeste. Mas veja mesmo aqui nessa história algo muito interessante. Porque quando um homem, uma pessoa, ele falha diante de Deus, ele bota a culpa em si mesmo. A primeira coisa que ele faz é se esconder. E a primeira coisa que Adão fez, quando sentiu a presença de Deus, foi se esconder de Deus. E ninguém se esconde diante da face de Deus. Ninguém se esconde diante da face do Altíssimo. Ninguém se esconde diante daquele que é. Aquele que há de ser para todo sempre. A Bíblia diz que Adão agora tenta se esconder diante de Deus, mas quando Deus ele diz ali, quem pecou? Agora vamos pagar o preço pelo seu erro. Vamos pagar o preço pela sua falha. O homem irá se alimentar do seu próprio suor. A mulher vai ter dor de parto, vai ter parto sentindo dores. E a serpente irá rastejar, comer pequeno verme. E Satanás ele irá... e da semente de uma mulher irá nascer um varão que irá esmagalhar a tua cabeça. Como diz, cada um teve a sua sentença. A desobediência diante de Deus, quando o homem desobedece e falha diante de Deus, com certeza prepare que vai ter um preço. Ele vai pagar o preço pela sua desobediência diante de Deus. Ele paga um preço pela sua desobediência por ter desobedecido a Deus. Vejamos que cada um desses que desobedeceram a Deus, eles passaram por uma sentença. Davi, ele errou diante de Deus. Vejamos quando Davi, ele trouxe a mulher de Urias para si, que matou Urias. E quando ele matou Urias e trouxe sua mulher e ficou com ela, ele ficou calado. Ele tentou esconder, ele tentou encapar, mas quando chegou o tempo determinado por Deus, e Deus leva um profeta até onde está a Davi,
e diz, olha Davi, eu tenho um negócio para dizer. E agora aquele profeta começou a falar em parábola. E começou a dizer, eu tenho um negócio assim, eu tenho algo para te dizer. Olha Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Mas tinha um que só tinha essa ovelha, mas ele amava essa ovelha como tudo que ele tinha, como tudo, até pela sua vida. E a Bíblia diz que o profeta Natan olha para Davi e diz assim, esse homem é digno de quê? Davi disse, esse homem é digno de morte. E a Bíblia diz que Deus agora olha para Davi, Natan olha para Davi e diz assim, olha, esse homem é tu. Porque tu, Davi, tomasse a mulher de Uria para tu, e tentasse se esconder diante de Deus, diante da face do Altíssimo. Esse homem é tu. Esse homem é digno de morte. Aí Davi, quando Natan olha para Davi, diz assim, que esse homem é tu, que ele cai de joelho. Aí vejamos o Salmo 91, 51, ele diz, Senhor, contra ti somente eu pequei. Eu fio que era mal aos teus olhos. Lava-me dessa mais alva do que a neve. Vejamos como o preço em que Davi, ele passou pelo aquele grande erro que ele fez diante de Deus. Mas ele tentou se esconder. Precisou Deus usar o profeta e ir até a ele para revelar a ele o pecado que ele tinha cometido. Naquele tempo, Davi ele cometeu 2 pecados terríveis. O pecado da morte e o pecado de adultério. Naquele tempo era 2 pecados terríveis. Mas Davi ele se humilhou diante de Deus. E pela humilhação em que ele teve diante de Deus, Deus perdoou o pecado. Mas ele disse, olha, a espada não vai sair da tua casa. Teu filho que foi gerado em pecado, ele vai morrer. E da tua parentela vai sair um que vai tomar o teu reino e vai deitar com tua mulher em praça pública. E isso aconteceu. Um primeiro filho de Davi morreu. E Absalão tomou o seu reinado e deitou com as suas concubinas e mulher em praça pública. Irmão, cada um que fala diante de Deus, sabemos que vamos pagar um preço. Aquele que erra diante de Deus, não adianta se esconder. Não adianta escapar. Não adianta pôr um papel por cima e esconder. Porque você vê que o templo de Israel, naquele tempo, vejamos que tinha encapado, tinha escondido, viu? Porque quando Deus, a Bíblia diz que Ezequiel, ele estava conversando com os anciões, que apareceu este homem, que Ezequiel começou a falar o seu semblante, começou a falar o que tinha acontecido. Ele está ali, o seu semblante, o seu jeito de ser, com uma veste resplandecente. E chega um tempo em que muitas vezes o homem faz de cego, não quer ver. Aí chega o tempo que Deus desce, pega pelos cabelos e leva até o tempo e começa a mostrar como é que está a situação da casa de Deus. Foi o que Deus fez com Ezequiel. Pegou Ezequiel pelo cabelo e levou até ao templo da casa de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele viu logo o pecado, que uma estátua, e essa estátua estava criando o ciúme de Deus. Disse assim, Ezequiel, está vendo como é que está meu povo? Se tu entrar mais para dentro, mais coisas tu verás. A Bíblia diz que Ezequiel entrou mais para dentro e Deus começou a lista assim, Ezequiel, o que é que tu vê? Assim um buraco, se cava, veja só. Erraram, pecaram, dentro da igreja. Quando acabar, encaparam, jogaram a capa por cima e enterraram. Ah, ninguém vai saber. Não diga nada a ninguém. Vai ficar só entre nós. Vamos encapar. Mas chegou um dia que Deus, ele pegou Ezequiel pelos cabelos para mostrar como estava a situação da casa de Deus. Aí Deus pega Ezequiel pelo cabelo. E quando Deus pega Ezequiel pelo cabelo, diz assim, Ezequiel, tu estás vendo como é que está o meu povo. Irmão, quando ele pegou Ezequiel pelo cabelo, que ele disse, Ezequiel, o que é que tu vê?
Já tinha um buraco, seu cava. Meus amados, quando Ezequiel começou a cavar, disse Ezequiel, quer tu ver uma porta? Abre, Ezequiel. A Bíblia diz que quando Ezequiel abriu aquela porta, estava ali homem, sacerdote, príncipe, adorando a imagem de escultura a Deus estranho. Irmão, dentro da casa de Deus, não foi do outro canto não, foi dentro da casa de Deus. Tentaram encapar, tentaram esconder diante da face de Deus. Mas quando chegar o tempo determinado por Deus, não iremos fazer com a nossa própria força. Mas se entregarmos a Deus, vai chegar um dia que Deus ele vai chamar a prestação de contas. E foi o que Deus fez. Pegou Ezequiel e mostrou toda a abominação que estava ali. Disse assim, olha, e se tu entrares mais para dentro, mais coisas tu serás. Dentro da casa de Deus. Mulher adorando a sol. Homem adorando a imagem de escultura. Tudo dentro da casa de Deus. E ele estava encapado, ele estava escondido. Aí Deus olha e disse, Ezequiel, tu estás vendo como é que está o meu povo? Tu estás vendo a sua situação? Tu estás vendo como eles estão diante de mim? E ainda esconde. E ainda encapa. Mas chega um dia que Deus pega pelo cabelo e mostra como é que está. Olhe como é que está a situação da minha igreja. Olhe como é que está a situação da minha casa. Se entregarmos na mão de Deus, meus amados, deixa Deus resolver. Porque chega um dia que Deus vai chamar a prestação de contas. Aí quando Deus chama a prestação de contas, olhe, é diferente, viu? Porque quando Deus, ele diz no livro de Ezequiel, capítulo 9, vejamos quando ele pegou ali e disse assim, estava quatro anjos com sua espada desembainhada. E a Bíblia diz que quando aqueles anjos já estavam com a espada desembainhada, a Bíblia diz que eles pegaram, o anjo estava no querubim, se levantou, foi para onde estava aqueles quatro anjos com a espada desembainhada e disse, passai pelo meio da cidade. Não tem jeito. Matai homem, matai velho, matai menino, matai tudo que não tem um sinal e começai pelo meu santuário. Meus amados, tanto estava ali na casa de Deus, mas não tinha o sinal. Tanto que estava ali, mas não tinha o sinal em sua vida. Já tinha saído, não estava ali. E todo aquele que não tinha o sinal, Deus não mandou dizer, passa logo pelo meio da rua. Não, eles começai pela minha casa, pelo meu santuário. E eles começaram a matar todo aquele que não tinha o sinal. Todo aquele que não tinha o sinal do sinal do cordeiro, eles foram mortos à espada. Eu quero trazer para os dias de hoje, não adianta esconder. Tanto estão na casa de Deus, mas o Espírito Santo tem se afastado, não está mais nele. Tanto tem falado, tanto tem, mas o Espírito Santo não está mais nele. Meus amados, Deus vai chamar a prestação de conta a cada um de nós, segundo o vosso praticares. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.